Buenas tardes a todos. Me gustaría compartir con vosotros la unidad didáctica que he dado en el cuarto de ESO, de la ESO, del Colegio Buen Pastor aquí en Sevilla. Esta unidad didáctica fue dada en 3 sesiones. Fueron 3 sesiones para el cuarto A y 3 sesiones para el cuarto B. Y cada sesión de 1 hora. Y el tema propuesto por el profesor, mi tutor de prácticas, fue el honor de la guerra. Entonces, en la primera sesión, la primera sesión fue dividida en 2 partes, la presentación del contenido y una actividad de práctica. Dentro de la presentación del contenido, yo preparé algunas diapositivas, como van a poder observar, y puse el título, El honor de la guerra, que cuestioné con los chicos que imaginan ellos acerca del significado de la expresión honor. Y qué os parecía el tema de honor relacionado a la guerra con el honor, y cada uno pudo preguntar y pudo también exponer su idea. Bueno, después de esa parte, hemos presentado qué consideraban las sociedades occidentales acerca de la guerra. Puse ahí algunas observaciones y ia cuestionando con ellos cada parte y orientando y diciendo. Y también hablé un poco que a lo largo de los tiempos siempre hubo personas, asociaciones y movimientos pacifistas. Y para eso algunas fotografías, algunas figuritas he puesto ahí. Y he pasado por la Idade Média, y dentro de la Idade Média presentei um exemplo de China no século V a.C. e, como também estava em seu contenido, presentei a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, quando relacionava com o tema da guerra, dando ênfase a lo ensalzado por el Nuevo Testamento, dando um espírito que era um espírito pacifista. Depois da Idade Antiga foi a Idade Média, lo establecido por la Iglesia, chamada la Tregua de Deus, comentei com eles que significava isso. Depois fuimos ao Renascimento. Dentro dessa parte, pusimos obras pacifistas, seu autor, exemplo. Hablamos um pouco de las correntes cristianas del siglo XVI e siglo XVII, que consideravam elas, como veían elas, as guerras e as armas. Depois passamos à Ilustração. Hablamos um pouco de Locke, Voltaire, Kant, e fuimos a la Revolução Francesa, em 1789, recordando el famoso himno, himno a la alegria. Depois disso, apresentamos algumas instituições que foram criadas em 1870, 1914. Falamos sobre cada uma delas. Hablamos um pouco também da Segunda Guerra Mundial. Pero nessa diapositiva, acerca da crueldade da guerra moderna, eles se interessaram muitíssimo com isso, fizeram perguntas e mencionamos lo ocorrido no 6 de agosto de 1945 em las 2 cidades, Hiroshima e Nagasaki. Depois disso, vino a pergunta, ¿por que a guerra? E dentro desse aspecto, hemos visto 2 explicações, as explicações filosóficas e as explicações históricas. Dentro das explicações filosóficas, hablamos sobre Heráclito, Platão, Aristóteles e San Agustín, que pensavam neles, explicando o porquê da guerra. Hablamos o pensamento de eles sobre a natureza humana. E, ao outro lado, também dentro da explicação filosófica, hablamos sobre Rousseau, que dizia que era a sociedade que degrada a los seres humanos e que provoca a guerra. Depois das filosóficas, fuimos a las históricas.
e expusimos as circunstâncias que causam a guerra, materiais, políticas e diplomáticas e seus motivos ideológicos, econômicos e territoriais. Depois fomos a los organismos de pacificação e organismos criados justo para evitar as guerras e velar por la paz e la justiça. E o primeiro passo foi a paz de Westfalia. Hablamos del año, donde foi hecho, el acuerdo e que acuerdo foi exatamente. Também pusimos uma figura para que eles pudieran observar um pouco acerca de isso. Mencionamos alguns organismos históricos de pacificação. Por exemplo, a Cruz Roja, o Tribunal de la Haya, as Sociedades de las Naciones, que foi ressuscitada em 1945, dia 25 de abril deste ano, la chamada a través de las Organizações de las Naciones Unidas. Expusimos su objetivo, sus propósitos e sus organismos. Bueno, esta primeira parte tardamos 30 minutos. Depois que termino com a apresentação de los contenidos, vou a uma atividade prática. E essa atividade prática é o estudo de um texto, Tempestade de Acero, seu autor Ernest Junger, e esse texto foi extraído do capítulo 1 de seu livro. E aqui está o livro, ou seja, o texto, e na parte, no pé de página, he puesto uma aclaração del contexto, em que ano e onde ocorreu. Pero eu sabia que eles, os chicos, não iam a ler essa letrita pequenita. Então, o que he hecho? He repartido, distribuído com eles um folio com o texto, com tudo isso. He leído com eles essa parte de abaixo e he pedido para que um aluno, de forma voluntária, pudesse poner-se de pé e ler de forma pausada e audible para que todos pudiéramos acompanhar a leitura do texto. E foi um silêncio estupendo, os chicos observaram perfeitamente bem, entenderam, e eu perguntei se necessitava, depois que terminou a leitura, eu perguntei se necessitava fazer uma nova leitura. Não, hemos entendido e tal. Bueno, depois de isso, foram a la atividade. Essa atividade, ou seja, eles tinham que, em parejas, contestar a estas 4 perguntas. E descreve qual é o tema do texto, subraya as ideias principais, analisa esse pensamento, essa frase que é extraído do texto, e é pedido a los chicos, na 4ª pergunta, que perguntas harias ao texto e como las contestarias. Eles se quedaram um pouco em dúvida, pero terminaram e fizeram isso. Eles sacaram do próprio texto uma pergunta, uma ideia e eles mesmos contestaram. Terminou a primeira sessão. Na segunda sessão, eu apresentei a los chicos uma película. E essa película foi estudada em duas sessões. A primeira, ou seja, na segunda sessão, na parte primeira da segunda sessão, eu apresentei o título, o tema, o título da película e comentei com eles que foi uma película produzida por Steven Spielberg e apresentei para eles as perguntas. Pedi que eles corrieram um folho, apontassem as perguntas e fui ensinando cada diapositiva. Eles foram apontando em seu folho e mientras assistia a película, eles foram contestando a cada uma de elas. Terminou a segunda sessão. He dado a oportunidade para que contestara várias perguntas. Contestaram as perguntas
E em la segunda sessão, terminei de assistir, de passar la segunda parte da sessão, da película, e eles assistiram, contestaram as que faltavam, as demais perguntas, e fui com eles escutando que pensavam, que comentavam, que diziam sobre isso e a resposta de cada uma das perguntas. Mas foi muito interessante. Quando terminou tudo isso, eu pude ver que algumas chicas estavam chorando, se emocionaram por la película, mas o mais interessante de tudo isso foi porque eles expuseram sua resposta desta diapositiva, que aprendemos da película e como poderia aplicá-lo a nosso dia a dia. Foi muito interessante porque eles disseram que para evitar tudo isso, eles tinham que ter amistades e tal e qual. Enfim, fomos escutando a opinião, trabalhando com eles e tentando aplicar. E terminamos a unidade questionando com eles que o cavalo podia ser qualquer um de nós que temos nossos problemas, nossas dificuldades, nossas coisas diárias, pero isso se pode lograr, superar, tendo o que eles mesmos expuseram, né? Amistad, tudo isso aprendido da película e de tudo o que havíamos visto também nas sessões anteriores. Gracias.